Amém? Pongamos em pé, por favor. Recoja suas Bíblias. Quantos portam Bíblia? Seguro que se você não tem Bíblia, tem um telefone que vê. Quantos portam Bíblia? Diga amém. Quantos portam Bíblia? Quantos portam telefone? Sabe que dentro de tu telefone pode descargar uma aplicação da Bíblia? Quantos sabem disso? Então, se você tem em seu telefone a aplicação da Bíblia, abra-la, por favor. Provérbios, capítulo de número 12 e versículo de número 5. O Senhor ministrou um tema a meu coração para compartilhar com vosotros esta manhã, e é só Deus que ministra estes temas, porque algumas palavras, irmãos, eu tenho esta dificuldade de falar em espanhol. Digo, Senhor, não se pode dar um tema mais sencillo, umas palavras que eu sei falar, não? Família indestrutível. É mais ou menos assim, não? Que não se pode destruir. Indestrutível. Assim, não? Então, diga a seu irmão, família indestrutível. Muito bem. Provérbios, capítulo 12, versículo 15. Quantos encontraram? Provérbios 12, 15. Hoje vou ler com vosotros em La Reina Valera, ok? En cambio, ou melhor, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que aborrece al consejo, ou melhor, el que obedece al consejo es sábio. Para que não quede dúvida, vamos ler todos juntos aqui, como está em la pantalla. A la de una, a la de dos, a la de tres. Está em la NVI, não? Pode passar a la Reina Valera? Ah, está em la Reina Valera. Então você pode passar a NVI? O pastor é pesado, né? Passe a outra. Agora a NVI. Essa é a NVI. Passe a la Reina Valera, por favor. Está igual? Não, vamos orar por este ordenador. Então, vamos aqui. 1, 2, não necessita nem orar, é só falar que vamos orar. A la de 1, a la de 2, a la de 3. Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, tu palavra é poder para transformar. Eu te pido, Senhor, que o Senhor pueda abrir nossa mente e coração, e que esta palavra pueda entrar como uma flecha, Senhor, e chegar em el blanco de cada um de nós, Senhor, em el nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sentaros, por favor, e recorde a seu irmão o tema da predicação, por favor. Muito bem. Melhor esta. Hermanos, o texto que nós acabamos de ler diz que o caminho del necio é derecho a sua própria opinião. Uma característica de necio, não aceita opinião de nadie, porque se cree el dueño de toda a verdade. Uma característica de necio, não escuta consejo, nem de padre, nem de madre, nem de pastor, nem de líder, nem del mejor amigo, de nada. Porque cree que suas opiniões são a verdade suprema. Pero diz a Bíblia que el sábio obedece consejos. Antes de entrar em aquilo que o Senhor ministrou a meu coração, eu quero falar um pouco acerca da definição de família. Não? Segundo a sociologia, família é um grupo de pessoas que compartem um vínculo emocional ou de sangue. Vou repetir, família é um grupo de pessoas que compartem um vínculo emocional ou de sangue. Por que Deus disse ou de sangue e não e sangue? Porque um filho adotivo é um filho e comparte um vínculo emocional e não um vínculo de sangue. Dice a sociologia que a família é a unidade básica de la
sociedade. Sem família, não há sociedade. É a unidade básica da sociedade. Además, uma família são os padres e hijos. Uma família é padre e hijos. Pastor, e os demás? Consideramos que a partir do matrimônio, os abuelos, tios, primos, todos são parentes. E família é composta por padre, madre e hijos. Además, a família é uma instituição sagrada, porque foi instituída por el próprio Deus. A família não é uma ideia humana, é uma ideia que nasceu em el coração de Deus. Sin embargo, mis hermanos, a sociedade atual está atacando a família, despreciando a família constantemente. O individualismo, a falta de tempo, a falta de los valores cristianos em la sociedade, hace com que muitíssimas famílias sejam destruídas. Enfocamos muitíssimos em nossa carreira, em los amigos, em nossas atividades personais e nos olvidamos de la família. Pero la família é lo mais importante que temos em esta vida. Abaixo de Deus está la família. Eu quero, antes de partir para o sermão, falar com os solteiros, aqueles que são solteiros, divorciados e viúvos. Quantos são solteiros aqui? Levanta as mãos assim. Sem medo, não vou fazer nada. Só... Quizás você diga, pastor, então este culto não é para mim. E esta palavra não é para mim. Porque o pastor vai falar muitíssimo de hijos, de esposo, de esposa. Pero eu sou solteiro. Então, onde eu me enquadro em esta predicação? Eu quero dizer que os solteiros são os mais afortunados esta manhã. Mira como se quedaram felizes. Mais que os casados. Por quê? O Senhor te dará informações preciosas antes que você case. Mira que bendição. Alguns escutarão algumas coisas esta manhã e dizem, pastor, se eu houver escutado esta predicação há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quizás não teria me casado nem com esta pessoa, estaria, não sei, com outra, ou estaria solteiro até o dia de hoje. Então, eu digo que os solteiros são um afortunado em participar de culto como estes, porque têm a oportunidade de receber conselhos antes de ingressar em um matrimônio. Quantos estão comigo? Digam amém. Para os que le gustam tomar nota, o primeiro conselho que eu lhe trago às famílias esta manhã é: não permita que os parentes danem tu relação familiar. Não permita que os parentes danem tu relação familiar. Eu sei que nós tentamos como parentes ajudar, pero muitíssimas das vezes estorvamos em este intento. Então, a família, que é o padre, a madre e os hijos, necessitam manter os parentes em uma distância de segurança. E eu não estou falando de uma distância solamente física, pero também emocional. Ok? Parente, todos. Todos. Não, qual é a distância de segurança? Não tão cerca para que pueda meter-se em todos os assuntos da família, pero não tão lejos para que quando seja necessário não pueda echar uma mão. Então, não permita que os parentes danem a relação familiar. E aí eu hablo do padre, da madre, do abuelo, da sogra, todos são uma bendição, desde que entenda. Padre e madre, incluso as mamás, você necessita saber que a partir do momento que seu filho ou hija casa, ele irá constituir uma nova família, ok? E você necessita poner-se em seu lugar e permitir que eles passem por los desafios e que eles possam vencer os desafios. Ore por eles, ayune por eles, pero se não pode ajudar, não estorve a relação familiar. Não permita. Não permita, às vezes permitimos, hermanos, porque somos nós outros que permitimos, que os parentes entrem dentro da relação como se fuera parte de esta
família, pero agora nasce uma nova família. ¿No? E eu sei que isso para algumas mamás incluso é muito difícil conceber e entender. ¿No? Pero se não entendemos isto, e eu alabo a Deus porque eu me recordo, até o dia de hoje, que os 2 primeiros anos de meu matrimônio foram muito difíceis. E eu já falei a vosotros, que eu e Pamela nos fomos nos quejar com meu suegro e minha suegra, que caso é seu padre e sua madre. Os dois fomos nos quejar. Pamela foi se quejar porque disse, vou volver para casa. Não suporto. E eu fui me quejar porque disse, vou devolvê-la. Não suporto. Sabe o que eles disseram? Volve para vossa casa, conversem, orem, vosotros são creyentes, conhecedores da palavra, pida perdão um ao outro, porque aqui não há devolução. ¿Vale? Pero se fuera outro padre e outra madre sem sabedoria, não, hijo, el dia que tenga um problema em la casa, vete a mi casa, porque as portas de la casa estão abertas. A primeira discussão que há em la relação, papi, mami, está me fazendo isso, isso e aquilo. Eles me disseram, a porta de minha casa está cerrada para vosotros. Vou orar, vou aconselhar, vou ministrar, pero vosotros necessitam superar e vencer os desafios. E eu e Pamela volvimos assim com a cabeça baixa. Né? Sentamos dentro da mesma casa, vivíamos em um piso de, que eu creio que menos de 50 metros, não há muito espaço para huir, e chegou um momento que tivemos que falar e arreglar. Porque em este momento, os parentes foram uma bendição. Pero em outros momentos, não. Pero isto não vou contar a vosotros, é claro. 2. Isso é algo, hermanos, que o Senhor está me ensinando a cada dia, este ponto 2. Porque é claro que eu não sou perfeito, tampouco minha esposa, pero a cada dia estamos lutando com nossas debilidades para ser melhor. E eu abri o coração ayer em la reunião de los hombres, que este é um dos pontos que tenho trabalhado muitíssimo. Priorizar tempo em família. Dedica tempo de qualidade para estar com tu família. Sem distrações, sem interrupções. Hagam atividade juntos e criem recordos felizes. Minha esposa tem um inimigo em casa. E não sou eu. É este aparato. Pamela está aí? Odia este aparato. Cerra os ouvidos, carinho. Pamela odia este aparato. E eu sempre estou com este aparato muito cerca, não? E sempre está lleno de mensagens, não? Esse são as mensagens chegando, não? Pero isto eu percebi que com o momento em família, se os aparatos estão cercas, nós outros não damos tempo de qualidade. Estamos distraídos, a todo momento há uma interrupção, e isto não é tempo de qualidade. Não? Então, é algo que eu luto todos os dias para aprender o valor do tempo de qualidade com as famílias. Eu escutei um testemunho ayer de um padre dizendo que ha dado tempo a seu filho. Eu creio que foi em la vigília, não? E disse que ha dedicado um dia a seu filho. E seu filho disse a ele, padre, hoje foi o melhor dia de minha vida. Mais feliz, o dia mais feliz de minha vida, porque um padre ha dedicado um dia a seu filho. Ah, hermanos, há coisas que o dinheiro não paga. E há coisas que se não fazermos agora, vamos arrepender muitíssimo. ¿Sabe por quê? A idade que tem seu filho passará. Passará. E você, se intentar fazer coisas depois de 10, 20, 30 anos, não será a mesma coisa. Então, aproveite. Aproveite. Lucas é muito assim de abraçar, não? Eu não, mas Lucas lhe gusta abraçar e besar. E às vezes um pouquinho menos, carinho. Mas eu digo assim, tenho que aproveitá-lo, porque um dia será como Eric. E aí, se eu vou abraçar, Eric corre, não? Então, chegará a adolescência, e os adolescentes não estão para isso. Então, se nós outros despreciamos e desperdiçamos estes momentos, nunca mais volverão. Estou aprendendo com minha esposa, porque quem está me ensinando isto é Pamela. Eu não sei. Dedicar tempo à família. Porque percebi o quanto isto é importante para ela e para os ninhos. O quanto eles se quedam felizes quando vamos passear.
al parque, al centro comercial. Eu digo que para mim é uma tortura, irmãos. Pero quando eu vejo eles felizes. Eu falei hasta a minha prima um dia, bueno, ela habla, eu me quedo aburrido, pero aí eu hago, ela se queda feliz, e eu vejo ela feliz e me quedo feliz. Já está. Então, a relação é isto. É perceber o que hace o outro feliz e hacerlo. E hacerlo. Eu não hago por mim, porque a mim se me vou, eu não me vou, dá igual. Pero para eles não. É muito importante que eu tenha ao menos um dia à semana para desconectar de todo e dedicar tempo a eles. Descanso, repouso é um princípio bíblico. O próprio Deus descansou porque estava cansado? Não, Deus não cansa, para estabelecer como princípio para nós outros. Dedique tempo a esta mulher, porque se falta tempo para ti, para ele Ricardão sobra. Sabe quem é esse? Quem pilha, pilha, não? Quem pilha, pilha. 3. Sentir-se, explique a los hermanos de habla hispana, por favor. Sentir-se amado é fundamental. Sentir-se amado é fundamental. Não é solamente amar, é fazer com que o outro sinta-se amado. Se você me perguntar, pastor, você ama a sua esposa? Hermanos, eu sou novio de Pamela desde quando ela tinha 14 anos. Estamos 18 anos casados, é a mulher de minha vida. Pero você disse, em todo momento ela ha se sentido amada? Não. Algumas vezes até me perguntou, carinho, tu me amas? É claro que eu te amo, pero seguro que tu me amas, não? Por quê? Porque de alguma maneira eu não estava sendo efetivo em el momento de comunicar este amor e fazer com que ela se sinta amada. Então, mais que amar, e às vezes hablo com alguns padres que dizem, pastor, eu amo esta família, eu hago de todo, eu trabalho como um louco por esta família, porque a grande maioria de los hombres tem esta linguagem de amor. Que amar é trabalhar como louco e dar todo para a esposa e para os filhos. Lo que pasa é que a grande maioria das mulheres não tem esta linguagem de amor. Incluso, para ela, seria melhor que trabalhasse menos e hasta cobrasse um pouco menos, pero tivera tempo em família. Se é que você é um bom padre, se é que quando você chega em casa, você traz amor e segurança a esta família. Porque esse é um malo padre, esta mulher prefere que tu trabalhe dia e noite para não estar em casa. Sim. Agora, se você é um bom padre, e quando chega em casa, há carinho, há amor, há paz, seguro que esta mulher quer ter uma cerca. Pero pastor, minha mulher não, minha mulher se eu me quedar 60 dias lejos de casa, me pide mais 30, algo passa. Eu não quero poner-te nada em la cabeça, não estou dizendo outra coisa. Pero algo passa contigo, não? Algo passa contigo, porque a presença em la casa deve ser motivo de alegria para a família. Quando tu chega em casa, quem corre para abraçar? Só o perro? Os perros sempre vão. Sempre vão. Então, haga com que esta pessoa se sinta amada. E para isto, para mim, há uma Bíblia do matrimônio, fora da Bíblia, claro, que se chama Las 5 Linguagens del Amor. E este livro todos deveriam ler, para que você entenda qual é a linguagem del amor de seu cônjuge. Não? La minha é tempo de calidade. Existe, irmão. É tempo de calidade. É estar aí. Outra linguagem que as esposas amam, serviço. Lavar as vasijas, poner a roupa em la lavadora, ordenar a casa. Ele diz, este homem me ama. E como me ama este homem. Mira. Me dio mais tarde guapo quando eu arreglo a casa. Linguagem de amor. Você quer estar mais bonito quando entende a linguagem de seu amor, de sua esposa e esposa. Então, eu sei que tu amas. Pero é necessário que esta pessoa sinta-se amada. Ok? 4. La oração é uma ferramenta poderosa em família. Há momentos que solamente com oração e ayuno vamos vencer. Porque a Bíblia diz que há demônios
E há coisas que são malignas, que vêm para destruir as famílias, que irão apartar-se solamente com ayuno e oração. Satanás não tem família. Então ele tenta destruir as famílias. Se tu percebe que há mover espiritual acercando a sua família, então se reúna a família em casa para orar, para ler a Bíblia juntos e para alabar ao Senhor juntos, porque com coisas espirituais se vence com ferramentas espirituais. E necessitamos de discernimento de los céus para entender isso. Porque há coisas que não são espirituais, hermanos. Estou tendo problema com meu esposo, pastor, porque não comparte as tarefas da casa. Isso não é espiritual. Aí vou orar, a ver se o Senhor me põe em meu coração para lavar as vasijas. Não, isso não vai pôr em tu coração, haga sem ganas mesmo. Você quer que sua esposa faça porque tem ganas? Não, é porque está aí e necessita fazê-lo. Então, tentamos às vezes lutar com questões espirituais que são naturais, pero há ataques espirituais sobre a família. E quando a coisa é espiritual, a família deve poner-se a orar juntos. Mira, uma coisa para arreglar problema matrimonial é orar juntos. É orar juntos. É clamar ao Senhor juntos. É poner-se em la brecha juntos. Amém, meus irmãos? 5. Padres, seja um bom exemplo de esposo e esposa. Seja um bom exemplo de esposa a suas filhas e filhos. Há muitos jovens que já não querem mais casar, porque quando miram para o matrimônio de seu padre e sua madre, dizem, esta é família? Esta é a família cristiana? Essa é uma família bendecida? Eu não quero isso para mim. Então, se nós temos como padres e madres a missão de ser bom exemplo para eles. Não somos perfeitos, não existe. Pero entender que há coisas que eles não estão preparados para ver em seu padre e sua madre. Pastor, eu não posso ter uma discussão com minha esposa? Deve ter algumas, pero nunca delante de eles. Não? Vamos discutir em outro lugar. Dentro da habitação, só se for bajito, bajito. Não? Pero delante de eles, não. Porque se nós, às vezes, irmãos, eu vejo, vou falar de experiências que eu tenho. Sento em uma mesa com uma família, e eu vejo a esposa começar a despreciar seu marido delante das outras pessoas. Há matrimônios que parece que são, a ver se me entende esta palavra, são rivais. Há uma competência entre os dois a ver quem é melhor. Vosotros não são inimigos. Não há uma competência entre os dois. Vosotros são o mesmo equipo, uma sola carne. Aunque seu esposo não seja o melhor homem do mundo, em uma mesa com amigos, não é hora de tratar estes problemas e exponerlo e exponerla, não? Hablando aí de las coisas assim, mientras tu desprecia, sempre há alguém solteiro buscando uno para casar, não? Quizás não sirva para ti, pero servirá para o outro. Ser exemplo para seus filhos. Ser exemplo para suas filhas. Que eles possam mirar seu matrimônio e dizer, eu quero ter um matrimônio com meu padre e com minha madre. Que não eram perfeitos, pero se amavam de verdade. Amém, meus irmãos? Mire para a pessoa que está a seu lado e certifique se aún está viva, por favor. 6. Cultiva el perdão e la reconciliação. Los conflitos e desacuerdos são inevitáveis em qualquer família. Aprenda a pedir perdão, porque há sempre um de los dois que nunca pede perdão. Ah, claro, é perfeito, nunca se equivoca. Sempre está esperando que o outro pida perdão, que o outro pida perdão. Aprenda a pedir perdão, não passa nada. Eu sei que alguns têm mais dificuldade de pedir perdão, não? Eu estou tentando educar a meu filho a pedir perdão, ele mais pequeno, Lucas. Lucas, pede perdão. Perdão, Lucas. Tem dificuldade. Pero esta dificuldade é um problema para a relação, para o matrimônio. Cultive o perdão e a reconciliação. Sempre vamos ter problema. Não somos perfeitos.
Não, pastor, pero quem se equivocou foi ele. Claro. Mira, se há uma coisa que eu parei de fazer, é atender matrimônios separados. Porque eu sento com a mulher, este homem é assim, este homem é assado, este homem é assim, este homem é... Aí eu sento com o homem, esta mulher é assim, esta mulher é assim. Pero quando eu pongo os dois, e daí, irmãos? Não, pastor, os problemas assim normais de cada matrimônio. Se é normal, saiam daqui do despacho. Então, não? Então, não, cara a cara. Por quê? Porque aí se nota e se percebe muitíssimas coisas. Incluso a dificuldade de pedir perdão e de reconciliar. Cultive o perdão, meu irmão. Sem perdão e sem reconciliação não há matrimônio. Quantas vezes já discutimos ao largo de 18 anos? Muitíssimas vezes. Só chegamos hasta aqui por causa do perdão e da reconciliação. E te digo que a reconciliação é uma bendição. Quem pilha, pilha. 7. Mantenham uma comunicação aberta. Estabeleça um ambiente de comunicação aberto e honesto com tu família. Então, hable com tu esposo, com tu esposa, de las coisas, de las ideias. Los adolescentes, tapem os ouvidos, por favor. Hable de tus fantasias sexuais com tu esposa e com tu esposo. Porque se tu não hablar de tus desejos sexuais com ele ou com ele, vai hablar com quem? Carinho, eu pensava em fazer umas coisas assim, que te parece? Vale? Tu tem que hablar com... Quem é tu parceiro? Quem é tu companheiro? Quem é tu companheiro? Ou vai quedar com esse desejo aí por toda a vida sem hablar? Hable. Tenha uma comunicação aberta. Hable de suas debilidades. Carinho, eu estou assim me sentindo um pouco, estou orando pouco, lendo pouco a Bíblia, necessito de tua ajuda. Se aberto em la comunicação com seus filhos. Anima seus filhos a compartilhar seus pensamentos, sentimentos e preocupações. Eu sei que somos padres, pero devemos hablar. Devemos portar-se também em muitíssimos momentos como amigo. Eles necessitam confiar em nós outros, ao ponto de dizer a nós outros. E eu sempre, essa é uma coisa que eu sempre converso com Pamela. Eu digo assim, temos que ser duro, pero hasta el ponto que ele sienta que pode falar com nós outros coisas. Porque em casa, para os que não sabem, eu sou bueno, Pamela é la mala, ¿vale? Com os niños, eu digo. Pamela é mais firme, não? E eu sou mais blando. Pero é sempre bueno que dá um equilíbrio, não? E eu digo assim, pero se somos duros demasiado, sabe o que ele hace? Mente. ¿Sí? ¿Dónde tú estás, hijo? No, papi, eu estou aqui, cerquita de casa, cerquita nada, está aí. ¿No? Pero não habla que está lejos, porque senão vão lhe regañar. ¿No? Então, eu digo que manter uma comunicação aberta com os filhos é importante. Padre, suas hijas necessitam sentir-se amadas por ti. Madres, seus filhos necessitam sentir-se amados por ti. E a comunicação aberta é muito importante entre o matrimônio e entre o hijo. Há temas que devem ser hablados com a família. Porque os padres de hijos adolescentes não conversam com seus hijos acerca da sexualidade? Porque pensam, não, eles não sabem desses temas, pastor. Um é um ninho. Sim. Já está por allí, fazendo tantas coisas. E qual é o melhor lugar para eles aprender acerca deste tema? Em casa, com o padre e com a madre. Quanto a estão vivos? 8. Se o matrimônio é cristiano, estes são para os matrimônios creyentes, que é creyente o homem e a mulher. Sirva juntos em la igreja. Aprendam a servir em la igreja. Se solamente o homem sirve e a mulher está aí parada, espabilha-te. Busca algo para hacer, empieza a servir. E solamente a mulher está servindo e o homem está aí parado, busca algo para hacer. Pastor, quero trabalhar. Necessito de algo para hacer. Porque é uma bendição quando o matrimônio sirve juntos em la igreja ao Senhor Jesus. 9. Brinda uma educação cristiana a tus hijos. Dedica tempo a educar a tus hijos acerca da Bíblia e da importância da vida cristiana.
Esta responsabilidad es de los padres. No espere que la iglesia haga, que otra institución haga. Sea tú el primero a brindarlos con una educación cristiana, incluso por medio del ejemplo, que habla muitísimo más que las palabras. 10. Establezca rituales familiares, crea tradiciones familiares que fomentam los valores cristianos. Voy a te dar un ejemplo claro. Mi abuelo tenía una tradición, que todas las veces que íbamos a su casa, sábado por la noche, todos tenían que estudiar la lición de la escuela bíblica dominical. Todos los nietos que estaban ahí. Si fomos dormir en la casa del abuelo de sábado, era tradición. Sábado por la noche se ponía toda la familia alrededor de la mesa y vamos a estudiar la lición de la escuela bíblica. Ele predicava para nós outros, ensinava a lição da escola bíblica, chegávamos na igreja, o maestro ensinava de novo, ¿no? Era uma tradição da família. Jamás comíamos antes de orar. Uma tradição familiar, ¿no? Jamás sentávamos em la mesa sem la camiseta. Uma tradição familiar. São tradições familiares. E nós outros devemos fomentar tradições em la família, para que vengamos criar uma cultura familiar, ¿no? E quem hace isso? O padre e la madre. 11. Casados. Quantos são casados aqui? Amém. Que gente animada, mira. Casado. Porte-se como casado. Tu não eres mais solteiro. E é raro que eu tenha que falar isto para pessoas que já têm 20 anos de casado para mais. Tu não eres mais um chiquito, uma chica, não. Eres um senhor e uma senhora. Vista-se como tal, hable-se como tal e tenha conduta como tal. É duro, não? Pero tenho que falar. ¿Por quê, hermanos? Há pessoas que estão casadas, pero aún se portam como solteiros, ¿no? Me disse por que um homem casado, al fim del culto, tem que buscar solamente as jovencitas da igreja para quedar-se conversando. Ou você pensa que nós outros não percebimos isto? Ou só porque tu pastor tem pouca visão não vê? ¿No? Isto serve para as mulheres também, ¿no? Então, casado porta-se como casado, tem postura, conduta, habla-se de uma... Não, tu não está à busca de um esposo, de uma esposa, já lo tiene. Isso deve estar muito claro. Porque se há uma coisa muito rara, é uma pessoa que já é casado, tem uma família, mas se porta como se não tivesse. É um desrespeito, uma falta de respeito a la pessoa que está a tu lado. E às vezes a la igreja e as demais pessoas. E o único que perde com isto és tu e toda a sua família. Eu sei que quizás para alguns seja duro escutar este tipo de coisa, pero são poucas as pessoas que vão ter a valentia de dizer isto para ti. Porque eu sei que a grande maioria da gente se queda enfadado quando escuta este tipo de coisa, incluso quando este tipo de coisa lhe toca, não? Diz, parece que me sirve, parece que está falando comigo, não? Pero, hermanos, eu tenho claro que tenho um compromisso maior com a palavra e com o ministério que Deus me confiou. O texto que nós outros leemos diz que o nécio só crê em sua própria opinião. Pero, pastor, eu penso distinto. Minha opinião é outra. Siga com tua opinião. Pero diz a Bíblia que os sábios obedecem conselhos. Como está tu família? Mira para tu família, para tu hogar, para tu matrimônio, para tus hijos. Está tudo bem? Estão todos firmes servindo ao Senhor? Então siga como tu estás. Se as coisas não estão como deveriam estar, é porque algo necessita cambiar. E não espere que outro cambie, empece por ti. Porque às vezes dizemos, não, pastor, é meu esposo que necessita cambiar. É meu filho que necessita cambiar. Cambie tu primeiro. Porque por meio de ti, Deus obrará por meio de las outras pessoas. Atenção, eu falava ayer a los hombres cerca de mi dificuldade de expressar el amor, porque sou muito introspectivo. E eu falava que não melhorava, ¿por quê? Porque não reconhecia que necessitava melhorar.
não, eu sou um bom esposo, imagínate. Eu não. Então, hasta que eu não me dei conta que havia algo em mim que necessitava cambiar, não havia cambio. Não há cambio quando eu não reconozco que necessito cambiar. Se eu penso que sou um homem perfeito e uma mulher perfeita, então não há cambio para mim, não há transformação. Mas quando eu miro para dentro de mim, eu confesso minhas debilidades e digo, Senhor, eu necessito melhorar, eu necessito cambiar, ajuda-me, Senhor. Trabalha em mim, o Senhor seguramente trabalhará. 12. Cuidado com as palavras. Elas podem causar heridas difíceis de cicatrizar. Cuidado com as palavras. Elas podem causar heridas difíceis de cicatrizar, tanto em el cônjuge quanto em los hijos. Cuidado com as palavras. As palavras podem bendecir, mas podem trazer também uma maldição terrível para a casa. Então, cuidado. Eu sei que nós outros, os homens, costumamos às vezes ser um pouco bruto na forma de falar, não? Que a mulher diz, eu não sei se casei com um cavalo ou com um homem, mas, meu Deus, isto causa heridas, irmãos. Heridas, não? Habla coisas em la hora que está caliente, sabe? Que as coisas estão calientes. E eu sei que quem habla nem se dá conta. Ah, eu falei isso. Pero quem recebe a palavra, não? Quédate aí. Sí, cuidado com as palavras. Se não há nada bueno para falar, pero cuidado com as palavras porque abrem heridas que depois tardam para cicatrizar. Não hable nenhuma palavra dentro de tu casa que você não hablaria aqui na igreja. Não hable nenhuma palavra que você não teria a valentia de falar dentro da igreja e aqui no púlpito. ¿No? Eu me acordo uma vez de uma ilustração que terminou o culto, o pastor disse, hermanos, vamos passar um video para vosotros. E o pastor puso em la pantalla de la igreja, os brasileiros sabem o que é, la globeleza. É uma mulher que promove o carnaval em Brasil. E está quase desnuda, sambando, dançando samba. E ele põe isso em la pantalla da igreja. E os irmãos dizem, meu Deus, misericórdia, Senhor. Senhor, apaga, quita. E diz, como foi escutar isso? Ah, horrível, pastor. Eu creio que o pastor nem deveria pôr isso, mas em la tele de vosotros isso está encendido todos os dias. Todos os dias. Os hijos estão aí, a globeleza está. Eu não sei sambar, ¿vale? Pero onde está Hendrik? Venga aqui, Hendrik. A globeleza está aí e os hijos estão aí. Não? Então, assim, em el salão de casa pode. Em la igreja não. Que tu casa seja tão santa como este lugar. Que tus lábios sejam tão puros como és em este lugar. Porque aqui é glória a Deus, é aleluia, línguas estranhas, alabamos ao Senhor. E dentro de casa? Ai, Jesus, vou parar porque vai ter umas 4 pessoas para me pegar aí na porta, vou parar. Conclusão, a relação familiar é construída, ok? É um grande edifício que construímos ao largo de muitos anos. Por isso, não existe família perfeita. Existem famílias que sempre estão sendo perfeccionadas a cada dia. Então, se não desista de tua família. Porque, hermanos, eu vou deixar que um dia Pamela dê este testemunho, pero se você conhecera mi matrimônio em los 2 primeiros anos, Deus transformou. Eu e Pamela não somos o mesmo. Porque Deus transformou nosso matrimônio. Éramos outras pessoas. Tanto que as pessoas que nos conheceram ao princípio do matrimônio, alguns hasta tardam a crer que aún estamos casados. Porque a referência que eles tinham eram de aqueles primeiros anos. Mas o Senhor transformou. O Senhor transforma. Independente de como é o homem e a mulher, eu creio que o Senhor transforma. Recuerde, hermanos, que tu família é única. Única. Enfrentará desafios e circunstâncias diferentes. E você necessita adaptar estes conselhos à situação específica de sua família. Ok?
Su familia es única, con características únicas. O que sirve para mi familia quizás no sirva para la familia de Jerry y del pastor, porque cada uno de nosotros dentro de la casa tenemos nuestros retos, nuestros desafíos, nuestros problemas. Usted necesita pedir a Dios sabiduría para adaptar estes consejos segundo a realidade de sua família, para que pueda construir uma família sólida, centradas em el princípio cristiano. Pero admita que você necessita melhorar, como esposo, como esposa, como hijo e como padre. Porque mientras nos reconhecemos, não há cambio. Pero se você mira para dentro de si e diz, Senhor, eu necessito ser melhor. Agora, se você mira para dentro de si e diz, pastor, eu não tenho nada que cambiar, sou perfeito. Bueno, então já te dou um problema, aí está o problema. Porque todos, e sempre é possível ser aún melhor do que somos. Sempre é possível melhorar. E o propósito do Senhor é que sua família seja isso. Que o diabo intente entrar por todos os lados, pero não encontre espaço, porque você está blindado, guardado, protegido por el Senhor Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Ponga sobre seus pés, por favor. Ponga-se em pé. Põe o sonido forte para toda a igreja escuchar. Aqui também. Aqui também. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esa casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad. Haga desta canção uma oração. Que solo tú das. Declare ao Senhor, diga, guarda. Guarda nuestra entrada y salida. Dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Eu quero orar por las famílias. Se há alguém de tu família aqui, busque esse momento sua esposa, seus filhos. Se acerque a alguém de sua família. Venga aqui, Eric, Pamela. Se não há nadie de sua família, adote um filho aí, uma hija, um irmão. Tá? Venga, João, vamos te adotar. Venga aqui. Quer subir aí? Pode subir, não passa nada. Quer orar com sua esposa aí? Pode subir, não passa nada. Ou ela quer barrar. Ministre sobre sua família. Diga. Guarda nuestra entrada y salida. Dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Eu quero orar por tu família nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Senhor, é em nome de Jesus que nós outros queremos repreender
Todo plan del diablo encuentra las familias. Toda estrategia maligna, Senhor, encontra las familias. Repreendemos em nome de Jesus. Declaramos que nuestra familia pertenece ao Senhor. Nuestros hijos pertenecem ao Senhor. Nuestro hogar está guardado, blindado, protegido por el Senhor. E nada e nadie poderá destruir uma família que está sembrada, ou melhor, que está fundamentada em los princípios da palavra del Senhor. Senhor, nós bendecimos as famílias. Senhor, nós bendecimos nossos hijos e hijas. Bendecimos os solteiros desta igreja, Senhor, para que o Senhor lhes dê sabedoria para construir uma família, Senhor. Declaramos que nossos hijos pertencem a Ti, eles não são propriedades del maligno, e aunque esteja apartado, nós declaramos que muito pronto volverão a estar em la presença do Senhor, porque o Senhor lhes comprou com alto preço em la cruz del Calvário. Senhor, transforma os matrimônios, transforma os homens desta igreja, transforma as mulheres desta igreja, transforma os filhos desta igreja, transforma os padres desta igreja. Que esta manhã seja uma manhã de cambio, seja uma manhã de transformação em los hogares. Eu sei, Senhor, que a los ojos de los hombres é impossível, para Ti nada é impossível, nada é impossível, Senhor. Que esta manhã seja uma manhã onde o Senhor venga a empezar uma nova história, que o Senhor venga a empezar uma nova história em esta família, que seja uma manhã de cambio, transformação e milagros, Senhor, para a glória de Tu nome. Quantos creem isso, digam amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor.